Olá pessoal, estamos novamente aqui, meditando aí na Palavra de Deus, através do tema 95 teses sobre justificação pela fé, baseado aqui no livro de Morris Vanden. Bem, hoje estaremos meditando na tese número 33. E antes de começarmos aqui, vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, buscamos aqui agora, neste momento, orientação do Espírito Santo para darmos aqui continuidade na meditação da Tua Palavra através deste tema tão importante que é a justificação pela fé. Sê conosco, Senhor. Guarda-nos com os Teus anjos. Te rogamos por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de começarmos aqui, pega aí a sua Bíblia, ou no celular, ou no smartphone, computador, e já deixa aí tudo preparado para nós começarmos aqui. Então a tese número 33 tem como título o seguinte: o perdão de Deus não é limitado, mas nossa aceitação de seu perdão pode ser. Repetindo o título da tese 33. O perdão de Deus não é limitado, mas nossa aceitação de seu perdão pode ser. O autor do livro que estamos comentando, ele conta aqui uma história, e é o seguinte, que ele pensava que tinha cometido um crime perfeito. Por vários anos, agora, seu estratagema parecia ter tido êxito. Seu emprego no governo havia se revelado um degrau certo para o sucesso financeiro. Seu salário mensal parecia uma piada em comparação com a quantia que ele regularmente desviava. Às vezes ele se preocupava um pouquinho, quanto mais conseguia amealhar, mais parecia gastar. Mas sua esposa gostava de coisas boas, seus filhos estavam acostumados com a boa vida. E assim ele deixou de lado os seus temores e continuou levando avante seu plano de pegar alguma coisa. Então um dia, todo o seu mundo desabou. Auditores examinaram inesperadamente as contas em minúcias e ele não teve tempo de acobertar as suas falcatruas. Para seu desalento, ele foi detido e acusado de dever 10 milhões de dólares ao governo americano. Não podia imaginar para onde tinha ido o dinheiro. Não sabia dizer o que sucedera. O que sucederia, o que iria acontecer com ele agora. A sua esposa e seus filhos seriam humilhados, a sua linda casa seria apreendida e o resultado da venda aplicado para abater o seu débito, por conta das falcatruas. Mas mesmo com a liquidação de todo o seu patrimônio, ele ainda ficaria devendo milhões. E como poderia esperar montar outro esquema para recuperar suas finanças, se permaneceria por algum tempo na cadeia? Essa é a história que o autor conta de alguém, que participou, que fazia esse esquema ilegal. Finalmente, chegou o dia no tribunal e ele fez a única coisa que estava ao seu alcance. Apresentou-se perante o juiz e confessou-se culpado, como requeria a acusação. Mas apelou à misericórdia da corte, suplicando tempo para fazer a restituição. E para sua surpresa, o juiz suspendeu-lhe a sentença, conquanto tivesse sido considerado culpado. Ele saiu do tribunal como um homem livre, mas não estava realmente livre, pois tinha posto na mente
que de alguma forma devolveria o dinheiro que havia embolsado. Fosse como fosse, ele sentia que permaneceria como devedor do governo para sempre. No caminho para casa, apresentou-se-lhe a primeira oportunidade. Ele encontrou um companheiro de trabalho que lhe devia $30. Não era muito, mas já era um começo. E além do mais, ele agora teria que viver por seus próprios meios, sem a ajuda de rendas extras. E assim, ele exigiu os $30. O seu colega de trabalho alegou não dispor daquela quantia naquele momento, mas a dívida já era antiga e ele já tinha sido por demais generoso. Assim, ele apresentou queixa contra o homem em um tribunal de pequenas causas por conta dos $30 que este homem lhe devia. Poucos dias depois, quando o caso veio a julgamento, o juiz que presidia a corte de pequenas causas era o mesmo que o havia deixado livre. Quando o juiz viu que o queixoso era o mesmo homem que recentemente estivera ele mesmo na corte, o juiz ficou muito bravo. Tomou imediatamente as medidas necessárias para impor outra vez a sentença que ele havia, que havia sido suspensa no outro julgamento. E o homem foi levado à prisão enquanto suas acusações contra seu colega de trabalho eram retiradas. Este relato que o autor acabou de, que nós acabamos de contar aqui, acabamos de ler aqui, é uma ilustração que está registrada no livro da Bíblia, Mateus capítulo 18, Está lá em Mateus capítulo 18. Vamos aqui abrir Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18. Que está do versículo 23 até o versículo 35, que é a parábola do credor incompassivo, certo? Mateus 18, 23 a 35, a parábola do credor incompassivo, E Mateus 18 ensina uma verdade importante sobre o perdão. O perdão de Deus é ilimitado. A nossa aceitação de seu perdão é que às vezes é limitada e entra em curto-circuito, Seu plano, o plano de Deus para livrar-nos da condenação por nossos pecados, entendeu? Então, a nossa aceitação do perdão de Deus, como eu disse, às vezes ela tem um limite, E entra em curto-circuito com o plano de Deus para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Jesus, quando ele narrou esta parábola, narrou essa história, em resposta à pergunta de Pedro, quanto à frequência com que deveria perdoar o seu irmão. Jesus deu sua famosa resposta dos 70 vezes 7, indicando a infindável misericórdia de Deus para conosco. 70 vezes 7 não significa que Deus mantém uma tabela e quando alcançamos as 490 vezes, então acabou. O seu perdão, ele não conhece limites, mas frequentemente nos tornamos descoroçoados, palavra difícil aqui, envergonhados e paramos de pedir perdão. Deixamos de buscar o seu perdão, o perdão que Deus, que Jesus quer conceder a nós, porque julgamos que já fomos longe demais. Assim colocamos em seu perdão limites que ele jamais intencionou.
Jesus, ele nunca colocou limites para o perdão. Nós não devemos ter vergonha. Se você errou, vai a Jesus e diz: Senhor, eu errei. Eu vou abrir aqui a tua palavra agora para estudar a tua palavra. Mas, Senhor, acabei de cometer um pecado, acabei de cometer um deslize, me perdoa. Eu não estou sendo aqui hipócrita de estar abrindo a tua palavra, sendo um pecador. Acabei de pecar, mas eu preciso abrir a tua palavra, eu preciso continuar a minha comunhão contigo. Mas eu pequei, Senhor, me perdoa, né? Eu sei que posso parecer tão hipócrita, tá aí lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, falando de Deus, mas acabou de pecar. Jesus é ilimitado no perdão. Nós é que limitamos às vezes a nossa busca pelo perdão, né, dos nossos pecados, porque nós ficamos com vergonha de pedir o perdão a Deus, sendo que Deus, ele quer te perdoar a qualquer momento. Basta que você confesse os seus pecados, como nós lemos na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda injustiça. Basta nós pedirmos perdão, confessarmos. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa injustiça. Então, o perdão de Jesus, ele não tem limites, mas nós às vezes colocamos limites no perdão, né? Aí colocamos limites que ele jamais teve intenção de colocar, né? Ou podemos achar-nos simpatizando com o homem da história, esse homem que teve o perdão de sua dívida de 10 milhões de dólares, nunca realmente aceitou o perdão oferecido. É verdade que ele suplicou misericórdia, mas quando o devedor pediu ao seu senhor misericórdia, ele não tinha verdadeiro conhecimento do vulto da dívida, né? Ele não reconheceu o seu estado irremediável. Ele tinha esperança de livrar-se a si mesmo. O seu tratamento para com o colega demonstrava sua falha em aceitar o perdão oferecido. E quando o juiz reverteu a sentença e mandou para a prisão, em realidade estava meramente aceitando a própria escolha do homem, né? Qual escolha? De que ele não queria o perdão, pois Deus nunca força ninguém a aceitar o seu perdão. Quando vemos a verdadeira enormidade de nossos pecados e nosso total desamparo para livrar-nos a nós mesmos, não devemos desesperar-nos. Quanto maior for nosso débito, maior será a nossa necessidade de misericórdia de Deus e do seu perdão. E devido ao seu grande amor, não há nada que Deus mais deseje do que perdoar-nos e dar-nos liberdade. Então, se você se sente pesado com seus pecados, as suas culpas, tudo aquilo que você acha assim, eu estou errado, eu pequei, eu estou errado nas minhas atitudes, vá a Deus, vá a Jesus e peça perdão, confesse os seus pecados. Senhor, estou aqui confessando os meus pecados. Não precisa citar um por um. Às vezes você vai esquecer alguma coisa, mas chegue lá e diz: Senhor, eu quero confessar os meus pecados. O Senhor sabe tudo aquilo que eu errei, aquilo que eu tenho errado, aquilo que eu tenho feito. Eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma a minha vida. Faça-me sentir perdoado. Eu quero aceitar o teu perdão. É isso que nós devemos fazer, porque Jesus, porque Deus é ilimitado em seu perdão e Ele deseja que nós o aceitemos. Amém? Então, repetindo aqui o título da tese número 33, o perdão de Deus não é limitado, mas nossa aceitação de seu perdão pode ser. Amém? Lembrando sempre que através da palavra de Deus
você encontre o caminho que você deve seguir. Vamos orar aqui para terminar então. Bondoso Deus, muito obrigado, porque aqui, através da tua palavra, encontramos a certeza do teu perdão para cada um de nós. Basta a nós buscar o teu perdão e aceitar o teu perdão. Fica conosco neste dia, protege-nos com os teus anjos e que o Espírito Santo esteja a nos orientar. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Portanto aí, pessoal, curta aí, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, clique aí no sininho das notificações e, se você assim desejar, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.